Sou Daniel Barros, escritor e professor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vacinação em crianças de 0 a 11 anos e o surgimento da variante Ômicron. No dia 24 de novembro, a OMS anuncia a descoberta da variante Ômicron na África do Sul. Já no dia 25, a Anvisa faz algumas sugestões de controle de voos e de pessoal vindo desses países. Nesse mesmo período, o presidente Bolsonaro, no seu cercadinho, é interpelado por um dos seus eleitores sobre o fechamento dos portos e aeroportos de países vindos da África do Sul, de países como África do Sul, Botsuana e entre outros, acho que, salvo engano, 14 países. E em mais um posicionamento sem sentido, ele diz que não vai fechar, que não tem que fechar os aeroportos, dizendo inclusive mentindo, dizendo que a sugestão da Anvisa é de fechar os aeroportos, quando na realidade era apenas umas sugestões de restrição e de controle de pessoas vindas desses países. E nesse período é perdido um tempo precioso, porque o objetivo das restrições era justamente deixar ou até mesmo retardar a entrada do vírus para que a gente pudesse ter uma melhor preparação caso ele entrasse. Mas, como tudo acontece nesse governo, ele acaba retardando, dificultando a implantação e finalmente a Ômicron chega e, como previsto, a Ômicron surge justamente de voos vindos desses países que já no período deveria ter sido acatada a sugestão da Anvisa e impedidos os voos vindo de lá. Em dezembro, a Infotrack, que é a plataforma de acompanhamento da pandemia do coronavírus da USP e Unesp, anunciam que já de julho a novembro, existe uma tendência de aumento dos casos entre crianças de 0 a 11 anos, se aproximando da tendência dos adultos. Coincidência ou não sabemos ainda, em dezembro, com a entrada da Ômicron, os casos de Covid entre crianças de 0 a 11 anos sobem 44%. Os casos de morte sobem 44% no mês de dezembro. Em contrapartida, as mortes em vacinados com mais de 12 anos cai 50%. Ciente dessa tendência de alta nas crianças e a partir do pedido de liberação de vacinas para essa faixa etária, justamente em decorrência de todo esse aumento de casos, a Anvisa no dia 16 de dezembro, autoriza a vacinação de crianças nessa faixa etária com a vacina da Pfizer. Mas, novamente, entra em jogo o presidente Bolsonaro e seu fiel escudeiro, o ministro da Saúde, e criam uma série de dificuldades, chegando ao ponto absurdo do ministro da Saúde abrir uma consulta pública para que seja decidido se a vacinação em crianças e adolescentes, em crianças de 0 a 11 anos, de 5 a 11 anos, poderão ser vacinados. Ora, você abre uma consulta pública para um assunto científico, um assunto técnico, em que os técnicos já tinham estudado, já tinham comprovado que da eficácia dessa vacinação em crianças, de não haver malefícios, mesmo porque essa vacinação já estava ocorrendo em outros países, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, do modo geral, para essas crianças. Então já existia não só as pesquisas, mas existiu a prática. O exemplo prático de que a vacinação não causava mal. Então, o governo, para dificultar,
que é praticamente incompreensível porque o governo faz isso, porque quando se analisa alguma coisa, você vê o custo e o benefício disso. E qual o benefício que o governo tem em negar a ciência? Qual o benefício que o governo tem em negar os dados científicos que são públicos em todo o mundo sobre a vacinação de crianças? E além do mais, a tendência que já nós falamos de aumento de casos e de casos graves, de internações e de morte, como já foi dito. Mas o governo insiste e abre uma consulta pública. Olha, foi dia 16 de dezembro. Ele abre uma consulta pública até o dia 5 de janeiro. E, finalmente, depois de muita pressão, e a própria consulta pública que ele fez, que ele não divulgou exatamente os dados que foram colhidos nessa consulta pública, a população apoia a vacinação e corrobora com a ciência no sentido de que as crianças devem ser vacinadas e essas vidas sejam salvas. Então, mas só no dia 16 ou 17, se salvo engano, ou seja, 30 dias depois, um mês depois da Anvisa ter autorizado a vacinação das crianças, só 30 dias depois, em 16 de janeiro de 2022, é que se inicia a vacinação. Enquanto isso, crianças foram internadas e morreram, e não há de se responsabilizar ninguém, porque não se pode chamar o presidente de genocida, porque é grave demais chamar o presidente de genocida. Mas eu gostaria de saber das mães e dos pais dessas crianças que morreram pela ausência da vacinação, se eles consideram ou não que há uma participação direta na morte dessas crianças do presidente da República e de seu ministro da Saúde. A discussão sobre o passaporte da vacina se intensificou justamente no período da vinda da Ômicron para o Brasil, e justamente pela tendência que se previa um aumento, uma terceira onda. E hoje nós já constatamos essa terceira onda. Os casos estão altíssimos, tão maior do que o topo da segunda onda, que foi a pior. Os casos já estão ultrapassando esse limite. Infelizmente, as mortes não estão acompanhando em decorrência da vacinação da população brasileira. Então, mas nesse período, exatamente nesse período que se intensifica, justamente quando a Anvisa sugere a restrição de voos, sugere o passaporte da vacina para comprovar a vacinação daqueles que estão entrando no país, é justamente, coincidentemente, que no dia 10 de dezembro, um ataque hacker aos ConnectSUS faz o sistema cair. E pasmem, até hoje esse sistema não foi prontamente restabelecido. E esse sistema não pega só a questão de quem foi, se comprovar lá com o passaporte da vacina de quem tomou aquelas doses, mas ele também ele tem uma relação com a informação dos estados para o governo federal sobre as vacinações em todo o país. E desde 10 de dezembro que esse sistema não voltou por completo. E a gente tem um apagão de dados e, consequentemente, esse apagão provoca um atraso na questão da formulação de políticas públicas na área da saúde para dar prosseguimento ao combate à pandemia. E olha, não é possível que não tenha nesse governo, nem entre os técnicos que não são do governo, uma competência para resolver esse problema. Só há o que imaginar que possa ser, inclusive de má fé, que não tenha sido ataque hacker algum. Espero que a Polícia Federal tenha autonomia e independência e mantenha a sua tradição de uma polícia séria e que consiga comprovar o que aconteceu a esse ataque ao ConnectSUS e qual a origem desse ataque e mais, porque esse sistema ainda não foi restabelecido. Este ano nós completamos 2 anos de pandemia do coronavírus. E as surpresas por parte do governo, das atitudes do governo, continuam. Em 2 anos parece que o governo não aprendeu absolutamente nada de como tratar essa pandemia.
Mesmo porque um dado importante que as pessoas podem não atentar é que nós estamos, o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, está sem comando desde julho do ano passado. Ora, nós estamos vivendo um período de pandemia, onde o PNI é o responsável pela imunização de toda a população brasileira. E pasme, o governo não nomeou, desde julho, ele não nomeou uma pessoa para comandar o Plano Nacional de Imunização. E estamos passando por essa pandemia, durante essa pandemia, no período grave, onde surge agora a terceira onda, sem um comando dessa pasta tão importante e fundamental. Você não tem uma coordenação, porque você não tem um coordenador, um comandante desde julho. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para essa discussão, para esclarecer os pontos políticos de política pública deste governo, ou melhor, da ausência de política pública desse governo para combater a pandemia. Se você gostou, dê uma curtida, deixe seu comentário e compartilhe. E nos encontramos numa próxima. Um forte abraço.